Olá, meu amigo e minha amiga. No vídeo de hoje eu quero contar a incrível história de uma mulher que acordou endividada e foi dormir milionária. E eu garanto que vai dar para extrair muitas lições preciosas dessa história que você poderá aplicar na sua vida, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Essa história, caso você queira averiguar com mais detalhes, está lá em 2 Reis, capítulo 4. É uma história bíblica. Por que eu estou citando aqui o versículo? Porque eu não vou ler a história detalhada. Eu vou dar aqui um breve resumo para o vídeo não ficar longo. E se você quiser ler a história detalhe por detalhe, tintim por tintim, é só ir lá em 2 Reis, capítulo 4, ok? Então, sem mais delongas, a história é a seguinte. Primeiro, nos dias de hoje, dívida já é algo ruim, correto? A palavra dívida, ela é associada a algo negativo. Quando você ouve a palavra dívida, você não associa a algo bom, você associa a algo ruim. Se dívidas hoje já é algo ruim, já é algo que traz preocupação, traz tristeza, desânimo, perturbação, imagina naquela época. Na época daquela mulher, na época, no período dos profetas, dos reis, naquela cultura, se você tivesse uma dívida e não tivesse condições de quitar, os credores poderiam levar o seu filho como forma de pagamento pela dívida. E a história conta o seguinte, que existia uma mulher e o esposo dela acabara de morrer e deixou uma dívida imensa para ela. E ela não tinha como quitar aquela dívida. Então se coloque agora, por um momento, na situação daquela mulher. Ela havia acabado de perder o marido, estava com uma dívida imensa e a qualquer momento poderia perder o bem maior que ela tinha, a sua maior riqueza, que eram seus filhos. Os credores podiam chegar ali a qualquer momento e levar o que ela tinha de mais precioso. Qualquer outra mulher teria entrado em desespero, em pânico, mas aquela mulher fez coisas incríveis, tomou decisões muito assertivas e conseguiu virar o jogo. Então esse vídeo é para você que quer virar o teu jogo financeiro. Então preste atenção na história. No final da história eu vou trazer aqui os ensinamentos, ok? Aquela mulher, ela foi procurar o profeta Eliseu. Ela bateu a real, ela contou a história. Olha, meu esposo morreu, tem uma dívida assim, os credores a qualquer momento vão bater lá na porta, vão levar meus filhos, eu estou desesperada. E meu esposo era teu servo, eu vim atrás de uma orientação. O profeta Eliseu faz uma pergunta para ela, antes da orientação. Ele pergunta assim, o que é que você tem em casa? Ela responde, tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Então Eliseu dá uma instrução, ele diz assim, vá para sua casa, peça vasos de azeite emprestado aos seus vizinhos, depois você entra na sua casa, fecha a porta e aquele pouquinho de azeite que você tem, você vai derramando e enchendo os vasos. Como? Com um pouquinho de azeite será possível encher vários vasos de azeite. É aí que entra o dedo de Deus, na multiplicação. Aquele pouquinho de azeite que ela tinha, ela conseguiu encher vários e vários e vários vasos, várias botijas de azeite. E teve uma hora que ela pediu mais vasos para o filho dela, traga mais vasos, mas os vasos haviam acabado, não tinha mais vaso para encher. E nesse momento a palavra fala que o azeite cessou, ou seja, Deus parou ali com aquela multiplicação porque não havia mais vasos para encher. Depois disso ela volta até o profeta e pede para pedir mais instrução. E a instrução que ele dá é o seguinte, agora você vai vender esse azeite, vai quitar a sua dívida e vai viver com o resto. Azeite naquela cultura, naquela época, naquele tempo, era algo muito valioso. Tinha um alto valor monetário.
Então, aquela mulher acabou de se tornar, naquele momento, uma empresária. Por quê? Porque ela tinha literalmente ali muito dinheiro dentro da sua casa, no formato de azeite. Era só ela vender aquilo ali, ela conseguiria se manter muito bem, ela conseguiria prosperar financeiramente. E foi isso que ela fez. Então, quais lições nós podemos aprender com isso aqui? Primeira lição, ela procurou a pessoa certa. Às vezes você está em uma situação delicada, se desespera e procura a pessoa errada. Procura o teu vizinho, que não vai te ajudar e vai comentar a sua situação com todo mundo. É aquele vizinho fofoqueiro. Procura um parente que só sabe te criticar, que não acredita em você, no teu potencial. Então, ela procurou um mentor, alguém que estivesse acima dela, que tivesse mais conhecimento, alguém que tivesse um certo preparo para conseguir orientá-la. Então, essa é a primeira lição. É isso que você precisa fazer. Você precisa sempre procurar a pessoa certa. Se você quer enriquecer, prosperar, você precisa de um mentor, ok? Segunda coisa, ela obedeceu a direção. Não adianta nada você procurar a pessoa certa e não escutar, não colocar em prática o conselho dessa pessoa. A pessoa te deu um conselho, entrou por um ouvido, saiu pelo outro ouvido. Não adianta. Então você precisa procurar a pessoa certa e seguir a direção daquela pessoa. Porque essa pessoa que está te orientando, ela tem um resultado que você não tem. Então por isso que você precisa seguir a direção dessa pessoa, para que você consiga ter os resultados que você almeja. Terceira lição, aquela mulher, ela era muito boa em networking, ela era muito boa em construir relacionamentos. Por quê? Porque quando o profeta diz que ela precisava bater de porta em porta na casa dos vizinhos pedindo vasos emprestados, se ninguém naquela vizinhança gostasse dela, ninguém ia emprestar vaso nenhum para ela. Já pensou se ela fosse uma barraqueira, aquele tipo de pessoa que ninguém gosta de estar perto? Ninguém ia nem abrir a porta, nem dar atenção ao que ela estava falando. Então, você precisa desenvolver a sua inteligência interpessoal, ou seja, a sua habilidade de lidar com as pessoas. Eu tenho uma frase que eu transformei em um lema, em uma filosofia de vida, e a frase é essa: não levante muros, construa pontes. Essa é uma frase que eu levo para a vida. E meu conselho é: transforme isso em uma filosofia de vida. Ok? Nunca esqueça disso. Grave isso na sua cabeça. Não levante muros, construa pontes com as pessoas, ok? Não queira inimizades, queira sempre construir relacionamentos, fazer acordos, negociações, ok? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Para você prosperar financeiramente, você precisa de outras pessoas. Então, se você precisa de outras pessoas, você precisa aprender a lidar com elas, a se conectar com elas, a ganhar confiança, credibilidade em relação a elas, ok? E por último, mas não menos importante, aquela mulher, ela aprendeu a vender. Perceba que Deus operou esse milagre financeiro, multiplicou ali o azeite. Ela voltou no profeta e o profeta disse: pois bem, agora tu vai ter que fazer uma coisa, tu vai ter que vender. Tu vai ter que vender, ou seja, empreender, ir para o campo de batalha, dar a cara a tapa, porque a dívida não vai se pagar sozinha. Você vai ter que vender isso aí. Aí sim, depois que você conseguir vender, depois que a venda acontecer, você consegue pagar sua dívida e viver muito bem com o resto. Então essa é uma lição poderosa para você, que eu sempre falo isso nos meus vídeos, que se você quer prosperar financeiramente, você precisa aprender a vender, desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque a venda é o que traz o dinheiro para a sua vida.
A venda é o que coloca dinheiro no seu bolso. O mundo ele é movido a vendas. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. O mundo se divide em dois grupos: quem está vendendo e quem está comprando. A maioria das pessoas são escravas do consumismo, estão toda hora comprando. E tem um pequeno grupo que está vendendo e enriquecendo cada dia mais. Enquanto aqueles que só consomem estão empobrecendo cada dia mais. Tem uma frase que eu gosto muito, até coloquei essa frase no meu livro, que diz o seguinte, que toda história de sucesso começa com uma venda. Também tem outra frase, que também está no meu livro, que diz assim, na vida, ou você está vendendo, ou está fracassando. Então, vender é de extrema importância, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E só mais uma coisinha aqui, antes de encerrar esse vídeo. Se você parar para analisar, financeiramente, aquela mulher só prosperou depois que o marido dela morreu. É interessante, ela era casada, eles não tinham um casamento próspero, financeiramente falando, porque ele tinha dívidas que não conseguia pagar, tinha filhos, com certeza eles passavam por dificuldades. Depois que ele morreu, que ela começou a tomar todas essas decisões, ela começou a prosperar. Então, isso não é coincidência. Às vezes, na sua vida, para você prosperar, alguma coisa tem que morrer. Isso é muito forte. Às vezes, na sua vida, para você prosperar, alguma coisa tem que morrer, tem que deixar de existir. Talvez seja aquela amizade que não agrega em nada na sua vida, aquele parente que só te puxa para baixo. Talvez seja aquele hábito ruim, aquele teu hábito negativo, que só te leva para trás, só te afasta do teu objetivo. Então pense nisso. Vou recapitular aqui. Primeira coisa que ela fez, ela procurou a pessoa certa. Segunda coisa, obedeceu a direção. Terceira coisa, ela soube construir bons relacionamentos. A última coisa, vender. Ela desenvolveu a habilidade de vender. E por último, essa última coisa, algo na vida dela precisou morrer para ela conseguir prosperar. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.